O convidado desta edição do TBC Memória é jornalista, mas a pauta da nossa conversa é sobre cinema documentário. Ele já fez filmes sobre política, música e biografia, dentre outros. Em pouco mais de 10 anos, já produziu 8 filmes e foi premiado em 3 festivais. Aguarde um instante e eu conto quem é ele. O nosso convidado de hoje é o documentarista Ranulfo Borges. Ele vai falar dos filmes que já produziu e como é fazer cinema em Goiás. Olá, Ranulfo, prazer ter você aqui com a gente no TBC Memória. Olá, muito obrigado pelo convite. Muito feliz por estar aqui. Nós que agradecemos. Ranulfo, você é jornalista, trabalha na imprensa da Assembleia Legislativa, trabalhou muito tempo no Diário da Manhã. Quando é que surgiu na sua cabeça essa ideia de mexer com cinema? Na verdade, a ideia de fazer cinema surgiu bem antes de fazer jornalismo. Eu procurei jornalismo para fazer cinema, porque quando eu fui fazer o vestibular, o curso que mais se aproximava do cinema era jornalismo, que tinha algumas matérias sobre cinema, e foi por isso que eu fiz essa incursão aí nessa área. Mas demorou um pouquinho até você botar o pé no cinema, né? Demorou porque naquela época não existia essa facilidade de equipamentos que hoje você pode produzir um filme até com celular e que muita gente produz. Era muito difícil até para fazer cinema amador. Eu descobri isso, infelizmente, depois, porque o cinema amador era o Super 8 e era muito caro. A película, a revelação do filme, todo o processo era inacessível. E eu fui desistindo da ideia porque era complicado, não tinha celular, não tinha nada. Quer dizer, aquela famosa frase, nunca é tarde para começar, serviu para você. Aí depois de tudo, eu de vez em quando eu fazia uns cursos, né, mantendo aquele interesse meu, e aí teve um boom do cinema em Goiás, muitos cursos, muitas pessoas produzindo, e aquilo me despertou interesse. Eu estava fazendo um curso e pensei, nossa, eu sempre tive vontade de fazer cinema, eu vou tentar fazer um curta. E fiz um projeto e comecei a tentar viabilizar isso. E na verdade, desse curta, a ideia que eu tive foi fazer um filme sobre o movimento estudantil em Goiás, um documentário, a história do movimento estudantil em Goiás. Mas é claro que não deu para fazer um curta sobre isso. Aí virou quase um longa, praticamente um longa, que foi meu primeiro projeto. E daí comecei a ter outras ideias, e na época eu estava até começando um curso de Direito, eu abandonei o curso, eu tranquei a matrícula com o projeto de voltar, que eu tinha, aí eu tive o objetivo de fazer 3 curtas. Falei, fazer 3 curtas, pensei comigo, e vou voltar para o meu curso de Direito e retomar a vida normal. Não voltou ainda? Não né? voltei, agora vai ser difícil. Vamos falar desse primeiro filme seu, Colegas, Companheiros e Camaradas. Eu achei muito legal fazer, porque eu tive a oportunidade de entrar em contato com esse universo do movimento estudantil em Goiás, que foi muito importante, não só para o Estado, mas para o Brasil inteiro, com personalidades como Aldo Arantes, Tarzan de Castro, Pedro Wilson Guimarães. Eu vou até parar de falar, porque foram tantas pessoas assim, importantes. E então foi muito legal entrar em contato com isso e resgatar essa história que assim estava, né, nos arquivos aí, estava nos livros. Então assim, com esse filme eu condensei essa história no audiovisual e foi bem legal. Perfeito. E foi um aprendizado. Hoje você voltando fala, poxa, não do resultado que ficou excelente, eu conheço o filme, mas eu podia ter feito melhor, mais rápido, ter sofrido menos. Eu fiz sem recursos praticamente. Eu não conseguia aprovar o projeto nas leis. Naquela época era só a lei municipal. Não tinha lei Goiás, Fundo de Cultura, outras opções. E eu não consegui de jeito nenhum aprovar. Então eu fiz assim, através de... E eu não filmava, não sabia, dominava software de edição, dependia de outras pessoas. Então um dinheirinho eu
paguei um editor, outras pessoas me emprestavam câmeras e filmavam para mim. E eu fui fazendo, depois de um ano, consegui terminar. Então, assim, tanto que depois disso eu falei, não vou trabalhar mais com cinema, pelo amor de Deus, porque realmente me deu muito trabalho. Mas aí eu consegui aprovar 2 projetos simultaneamente, sabe? Então... Quais projetos? Que, se eu não me engano, foi dos festivais, de música, que chama Naqueles Festivais, sobre os festivais de música em Goiás, e o outro não lembro mais. Bom, vamos engatar então, já falando dos festivais, que é um filme maravilhoso, e você faz até um happening no final dele com diversos músicos goianos. Fala um pouquinho desse filme, mas antes vamos rodar um trechinho dele para o nosso público ver. Vamos lá. Rapaz, acorda cedo, tem que trabalhar, mas morto de fome já não consegue levantar. Pontapé inicial seria o primeiro festival goiano de música popular brasileira, que foi realizado no ano de 1966. Eu gostei muito de fazer esse filme, porque eu falei de coisas que, boa parte delas eu vivi, né? Vivi porque eu conheci as músicas daquela geração dos anos 80, a geração da MPB goiana, né? Que está aí até hoje. E eu gostei da experiência de fazer, de descobrir, e nisso até me deu a ideia, e me deu subsídios para fazer uma série sobre música goiana, que eu já fiz o piloto, que chama Dois Tempos, que eu promovi. Esse ainda não está pronto. Já lancei, já está no YouTube. 1968. Em Goiânia, que foi projetada para a modernidade e tem muito atraso até hoje. Então é uma história em aberto ainda. É a parte boa da vida. A chamada liberdade, que é a própria liberdade de ser tudo permitido. Eu quero voltar na política. Outro filme que você fez que é um registro, né, da nossa história de Goiás dos últimos anos é A Praça Falou Mais Alto, que é sobre o comício das diretas, né? nem eu podia imaginar que conseguisse trazer a praça num regime onde a pessoa era presa por qualquer coisa e ninguém tinha que dar satisfação. A República se impressionou com o que viu. A proposta era fazer resgatar esse momento da história de Goiás que foi tão importante. Com o meu primeiro filme, que foi o Colegas, Companheiros e Camaradas, eu descobri um material de arquivo precioso sobre essa história das diretas já. E eram coisas assim que as pessoas não tinham nem ideia de que existia. E era um material que estava lá no MIS, disponibilizado pela TBC. Televisão Brasil Central, participando do grande encontro pela volta das eleições diretas para presidente já. Só para um esclarecimento para o telespectador, né? MIS é o Museu da Imagem e do Som do Governo do Estado de Goiás, que tem boa parte do acervo nosso aqui da TBC. E eu faço questão de dizer que o MIS é parceiro e serve para pesquisadores, para estudantes. É um órgão público que presta serviço à sociedade, né? Foi. Então, um dos personagens mais importantes desse movimento, é claro, era Iris Rezende, o governador da época, que ajudou na mobilização nacional e organizou toda a movimentação que teve aqui no estado, de comícios, manifestações e tudo. Então, conseguimos falar com ele. E aí, graças ao trabalho da produtora nossa, a Adriana do Vale, que foi muito legal, assim, conseguimos uma entrevista com ele para o filme. E durante essa entrevista, aí ele foi falando, aí eu pensei, eu não preciso de mais nada, porque ele conta toda a história com um narrador que, assim, é difícil, né? Eu consegui um narrador que ia narrar com
a propriedade que ele... Que estava lá, né? Que ele estava lá, além dele ser um brilhante orador, né? Quer dizer, o filme ficou basicamente com o off dele, ou seja, off dele. é ele falando e as imagens. E aí tem um monte de gente que aparece daquela época, né? De artistas famosos, de gente daqui, de políticos. Muitos países democratas já estavam enojados de tanta ditadura aqui na América Latina, na América do Sul, viu? E começavam a impor restrições ao relacionamento com esse país. Então, o Brasil, de vez em quando, dava um gesto de uma eleição para governar, eleição para governador, tal. Fecharam o Congresso Nacional uma vez, depois reabriram, aquela coisa toda. Eu queria falar de outro filme, O Lobo Solitário, né? Que a gente falou aqui de política, de música, você pega uma pessoa marginalizada pela sociedade mesmo. Conta a história desse filme. Esse aqui, o cheque de moradia para ganhar R$75. Já estou velho, estou cansado e vivo jogado nos quintal dos outros, morando nos quintal dos outros. Erasmo Carlos, você tá aí, Erasmo? Vocês fizeram uma bagunça aqui, Erasmo. Hoje em dia, eu continuo catando reciclagem para tratar de mim, dos meus cachorros. Eu tenho 20 cachorros, tenho meu cavalo. Esse filme, eu vi no jornal uma notícia, estava lá no Diário da Manhã, trabalhando, e vi no jornal uma notícia de um catador de papel, né, que a gente fala, que estava procurando ajuda para tratar de uma cadela dele. Aí eu fui ler, vi que ele era uma figura exótica, assim, ele tinha uma carroça toda enfeitada, e onde ele, depois eu fui descobrindo isso, onde ele passava, chamava atenção. Ele tinha um sistema de som na carroça dele, um som alto, e ele criava, ele vivia, não tinha família, não tinha nada, vivia com mais de 10 cachorros na casa dele e mais 2 cavalos que puxavam a carroça. Então eu achei, isso aqui dá um filme, né? E procurei ele, e nesse primeiro encontro com ele eu já levei gente comigo, já comecei a filmar um depoimento. E aí eu comecei a ter esse contato com ele, só que também eu não tinha recursos para fazer o filme. Só que esse eu não quis encarar e fazer por minha própria conta e risco. E aí eu fui, até que depois de uns 6 anos, eu consegui um patrocínio para fazer dessas leis de incentivo, a Lei Goiás, para fazer o filme. Então, depois de 7 anos, eu consegui concluir esse filme, que teve o prêmio do FICA, né? Melhor filme goiano. Além do Lobo Solitário como prêmio, você teve outros prêmios. Vamos falar, um foi em Campina Grande, na Paraíba, Isso. Quer dizer, né? Eu achei muito legal o prêmio de Campina Grande, que foi para o Lobo Solitário, foi prêmio do júri popular, que eu nem estava lá e o pessoal votou no meu filme. Então, achei isso muito legal. Outro prêmio foi no meu primeiro filme, Colegas, Companheiros e Camaradas, melhor roteiro de longa do Goiânia Festcine. Festival muito legal que, infelizmente, está suspenso ou acabou, não sei, né? Tomara que volte, né? Agora, Ranulfo, até que ponto a profissão de jornalista ajuda a ser um documentarista? Total, porque o jornalismo obriga a gente a ter um contato com a realidade, né? Assim, tá sempre ligado nas coisas, você vê o filme O Lobo Solitário foi através de um jornal, né, que eu descobri aquela história. E aí, além da parte de você aprender a escrever, né, de você desenvolver o seu texto, escrever o roteiro. Nas pesquisas também, contato com você fazer pesquisa e você estruturar uma narrativa. Assim, tem muito a ver, sim. Ranulfo, muito obrigado pela sua participação, ter conversado com a gente aqui. Sucesso na carreira. Eu que agradeço e vamos sucesso para todos nós. Valeu. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.